Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 43. Bons estudos! Nesse meu trabalho, eu encontro correspondências que vêm de diversos países da Europa. Portugal, Itália, Espanha, França. Aí eu fico pensando, quantas línguas diferentes existem num só continente? Quanta história tem lá? Quantos artistas, quantos cientistas? Eu sei que a Europa foi muito poderosa no passado. Mas e hoje em dia? Como é que será que ela está economicamente? Ah, você também gostaria de saber? Ótimo, porque é justamente esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai estudar o Tratado de Roma, que deu origem ao mercado comum europeu, e o Tratado de Maastricht, que estabeleceu as bases para a União Europeia. Vai identificar também os diferentes níveis de desenvolvimento entre as regiões europeias e conhecer os projetos que estão sendo realizados para manter a Europa numa posição de liderança na economia mundo. E aí, Antônio, tudo bem? Ô, Pedrão, quais são as novidades? Fala aí. Hoje nós vamos fazer uma viagem para a Europa. Opa, tô nessa, hein? Eu tô lendo um artigo que explica como é que se originou a União Europeia. É super interessante. Você preste muita atenção porque a nossa teleaula só está começando. Eu tenho maior curiosidade de saber sobre a Europa, Pedrão. União Europeia, esse papo todo. Oi, Paulo. Aqui estou eu em Londres. Já rodei bastante pela Europa. Madrid, Roma, Paris, Amsterdã. Tô aproveitando bem. Os albergues da juventude não são nenhum hotel 5 estrelas, mas são baratos, dá para economizar bem. E a vantagem da Europa é o sistema de trens. Como os países são próximos, você consegue chegar em todos eles de trem. São viagens super bonitas. Só que é aquela coisa, né? A cada fronteira, uma língua diferente. Quando chega na Alemanha, que eu me atrapalho. Um abraço. Eu acho assim que essa matéria sobre a União Europeia tem que ser bem clara, sem muito economia. Fazer um levantamento básico assim do Tratado de Maastricht, um histórico de como essa ideia da União Europeia surgiu a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho aqui um trecho de um discurso que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, pronunciou em, quer ver? 19 de setembro de 1946, um ano depois da guerra. Aqui ele já defendia a ideia de se criar uma espécie de Estados Unidos da Europa. Isso é um ótimo começo. Então a gente tem que ficar bem por dentro de como estava a Europa naquela época. Você não acha? Depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, a Europa estava devastada. A primeira consequência política do fim da guerra foi a reorganização do território europeu, que foi dividido em duas partes, com o estabelecimento da Cortina de Ferro. A Europa Ocidental, com uma economia capitalista e sistemas políticos onde prevaleciam as democracias parlamentares, e a Europa Oriental, que adotou a economia planificada e onde prevaleciam formas autoritárias de organização política. A Europa Ocidental recebeu o auxílio dos Estados Unidos da América através de um plano de ajuda econômica chamado de Plano Marshall, conseguindo assim uma rápida recuperação durante os anos 50 e 60. Com isso, a Europa experimentou um excepcional crescimento econômico e seus países apresentam hoje um alto nível de vida com elevados padrões de consumo. Enquanto isso, a Europa Oriental, sob a influência poderosa da União Soviética, tentou implantar as reformas que levariam à adoção do socialismo. Apesar dos avanços na educação, na saúde e em alguns setores da economia, a parte oriental da Europa não conseguiu acompanhar a velocidade do crescimento da parte ocidental. Mas que coisa, hein, Pedrão? Será que esse tal de Plano Marshall foi a única razão para explicar esse progresso tão rápido da Europa Ocidental? Não, claro que não. Eu li um artigo sobre esse assunto que diz que existiram várias razões, mas uma das principais foi a formação de um mercado comum. Mercado comum, Pedrão? É um mercado para harmonizar os preços e as taxas de importação entre os países que participassem dele. Esse foi o início da União Europeia. Essa integração teve o seu início em 1952, com a criação de uma comunidade europeia do carvão e do aço. E foi aprofundada em 1957, com o Tratado de Roma, quando foi criado o Mercado Comum Europeu. Ah, desse mercado aí eu já tinha ouvido falar bastante. Mas quais são os países que participam dele, hein, Pedrão? Bom, a princípio, o Mercado Comum Europeu contava com 6 países.
Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França. Mas os bons resultados da integração levaram outros países europeus a ingressarem nele, sendo que em 1986 já eram 12 os países integrantes. Juntaram-se aos outros a Inglaterra, a Grécia, a Espanha, a Dinamarca, a Irlanda e Portugal. Em 1991, representantes desses 12 países se encontraram numa cidadezinha holandesa chamada Maastricht e avançaram mais ainda o processo de integração, definindo os objetivos políticos e econômicos do que agora era chamada a União Europeia. Posteriormente também, ingressaram na União a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Agora está bem claro para mim. Foi um processo que se iniciou em torno do carvão e do aço, estendeu-se para um mercado comum europeu no Tratado de Roma e depois fixou-se como União Europeia no Tratado de Maastricht. Agora a gente sabe qual foi a origem da União Europeia, mas eu gostaria de saber mais coisas sobre ela. É mesmo. Agora, quais são as vantagens que ela oferece para os países membros? As 4 liberdades. Desde 1º de janeiro de 1993, passaram a vigorar entre os países membros da União Europeia as chamadas 4 liberdades. As 4 liberdades, Bom, com certeza uma é a livre circulação de mercadorias por causa do comércio. E as outras, hein? É fácil, dona Lia. Olha, é só pensar em tudo aquilo que facilita a integração de todos esses países, né? E que colabora também para o crescimento econômico. A livre circulação de mercadorias, de serviços, de capitais e, claro, de pessoas, né? Mas espera, deixa eu ver então se eu entendi. As pessoas que são cidadãs de países membros, elas podem circular sem passaporte? Claro. E não é só isso, não. Olha, se um italiano quiser passar suas férias na Alemanha, por exemplo, ele não precisa mais se preocupar com o passaporte. Aí também, ele não vai pagar imposto nenhum quando voltar com as suas compras para a Itália. Olha, os trabalhadores vão poder oferecer o seu trabalho em qualquer país da União. E a mesma coisa acontece com os bancos, com as empresas. Vão poder buscar os seus clientes em qualquer país membro da comunidade. E assim por diante, né? Para facilitar a integração econômica, o comércio e os investimentos, entrou em vigor em 1999 a moeda única, o euro. Mas o espaço geográfico da União Europeia não é homogêneo. A área de maior desenvolvimento estende-se do sul da Inglaterra ao norte da Itália. Nela se localizam os grandes centros industriais e financeiros, isto é, os centros de decisão da economia europeia. Em torno dessa área, identificam-se alguns centros importantes, mas que não apresentam o mesmo poder de decisão. Na periferia europeia, os indicadores econômicos e os níveis de vida são mais baixos. No entanto, os investimentos de capital que nela vêm sendo feitos procuram diminuir as diferenças existentes em termos de infraestrutura e de qualidade de vida. Em 2007, 50 anos após a formação do mercado comum, 27 países integram a União Europeia. Esse número continua subindo, com as candidaturas da Turquia, da Croácia e da Macedônia, o que está aproximando a Europa dos países de religião muçulmana. Atualmente, com aproximadamente 495 milhões de habitantes, o comércio intra-regional, isto é, o comércio entre os países membros, foi responsável por mais de 30% do comércio mundial de mercadorias e serviços. Ela é hoje a primeira potência comercial da economia mundial. Lisboa, Portugal. Pai, mãe, tudo bem em casa? Estou gostando muito de Portugal, mas a minha vontade de me estabelecer por aqui vai diminuindo. Eles estão colocando muitos obstáculos para quem vem de fora, principalmente agora que Portugal faz parte da União Europeia e tem que seguir as regras da comunidade, que cria muitas restrições a imigrantes. Portanto, logo deverei estar de volta. Abraços. Essa é uma coisa interessante de se discutir. Por que essa restrição à imigração? A Europa sempre recebeu muitos imigrantes. Eu tenho uns dados aqui que podem explicar bem isso. O que acontece é que essa posição econômica privilegiada da Europa está constantemente sendo ameaçada pela política agressiva do Japão e dos novos países industrializados do Pacífico. Realmente, os produtos desses países são muito competitivos. Em muitos casos, eles unem uma grande eficiência no processo de produção a salários muito baixos pagos aos trabalhadores. Pois é, e para enfrentar essa concorrência braba e ainda se tornar mais e mais eficiente, a economia europeia está sendo reestruturada com investimentos em alta tecnologia e a redução do papel do Estado.
Só que isso tem causado graves problemas de desemprego. Dá só uma olhada aqui, olha. A União Europeia vai atravessar muitas dificuldades para poder se confirmar. Vai ter que sofrer alguns ajustes. Mas eles têm um trunfo na mão. Eles estão realizando muitos programas de pesquisas nas áreas de ponta. Olha aqui. Informática, telecomunicações, novos materiais, pesquisa espacial, biotecnologia. Isso tudo vai permitir à União Europeia manter uma posição competitiva diante dos outros blocos econômicos. Pelo visto a gente vai ter que correr atrás. O século XXI já chegou. Por falar nisso, vamos nessa, Pedrão? Vamos. Agora, você aguenta mais um pouquinho aí que tá na hora da nossa revisão, falou? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que logo após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada e dividida pela cortina de ferro em duas partes. A Europa Ocidental, capitalista, e a Europa Oriental, socialista. Aprendeu que o Plano Marshall iniciou a reconstrução da Europa Ocidental e que em 1957 a criação do Mercado Comum Europeu acelerou a recuperação econômica dos 6 países que assinaram o Tratado de Roma. E constatou que esse mercado foi ampliado a partir do Tratado de Maastricht, onde foram definidos os objetivos políticos e econômicos da União Europeia. Conheceu a área de maior desenvolvimento da União Europeia, que é justamente a que vai do sul da Inglaterra até o norte da Itália. Viu finalmente que a reestruturação da economia europeia, visando enfrentar a concorrência dos outros grandes blocos econômicos, tem provocado consequências sociais negativas, como o desemprego e a rejeição à entrada de imigrantes, mas que a União Europeia tem grandes trunfos econômicos para se manter em posição competitiva e o principal deles é o investimento nas áreas de ponta. Agora é sua vez de aprofundar todos esses temas com o seu livro de estudos. Até a próxima!